Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos. Hoje, na nossa aula, dentro do tema de Química Ambiental, nós vamos estudar a poluição antropogênica da água, ok? Poluição provocada pela atividade humana. Nós vamos dividir isso em alguns itens, tá? Onde no primeiro item eu vou apresentar para vocês a poluição da água por atividade residencial, né? A atividade residencial consiste no lançamento de esgoto não tratado diretamente à água do rio ou dos lagos, enfim, de um modo geral. Aqui você tem uma imagem de um esgoto não tratado sendo lançado diretamente na água de um córrego. E qual é o efeito causado pelo lançamento dessa matéria orgânica diretamente no afluente sem o devido tratamento? Muito bem, primeiramente, esse material orgânico que constitui o esgoto, ele contém bactérias patogênicas causadoras de diversas patologias, né? Dentre essas doenças provocadas pela presença dessas bactérias patogênicas, eu poderia citar algumas, como por exemplo, a cólera. Vou colocar aqui algumas doenças provenientes da presença desses micro-organismos que acabam interferindo diretamente na saúde pública e alterando a qualidade de vida das pessoas, né? Hepatite, eu posso citar também a leptospirose, e sem contar também as verminoses, de um modo geral, né? Muito bom. Então, de um modo geral, essas bactérias patogênicas causam diversas doenças e, como eu disse, né, diminuindo a qualidade de vida das pessoas. Sem contar que, simultaneamente, esse esgoto, além dessas bactérias patogênicas, contém matéria orgânica. E essa matéria orgânica será inicialmente submetida a dois procedimentos. Primeiramente, na presença das chamadas de bactérias aeróbias. Então, primeiramente, esses micro-organismos, eles vão consumir o oxigênio dessa matéria orgânica. E esse consumo do oxigênio dessa matéria orgânica acaba originando uma matéria orgânica sem oxigênio, já que este foi consumido totalmente pelas bactérias aeróbias. Bom, no momento que essa matéria orgânica ficar sem oxigênio, devido ao mesmo ter sido consumido pelas bactérias aeróbias, nesse instante agora nós teremos a presença das bactérias que vão promover a decomposição desse material orgânico sem oxigênio, que são as bactérias anaeróbias. Essas bactérias anaeróbias são também conhecidas como bactérias decompositoras. E como o próprio nome já sugere, essas bactérias vão promover a decomposição dessa matéria orgânica. E sobre o ponto de vista químico agora, né, quais são os produtos da decomposição dessa matéria orgânica? Então vamos lá então. Essa matéria orgânica, ela é constituída normalmente de carboidratos, né? E esses carboidratos nada mais são do que açúcares, cuja fórmula mínima é CH2O.
E quando essas bactérias decompositoras provocam a decomposição dessa matéria orgânica, nós teremos a produção de gás metano. Na decomposição anaeróbia, o gás sulfídrico, responsável por aquele odor fétido da matéria orgânica em decomposição, e também amônia. Tudo isso é lançado diretamente no efluente. E além dessas substâncias químicas lançadas diretamente no efluente, simultaneamente ocorrem alguns eventos, como, por exemplo, essa matéria orgânica que contém esses açúcares com fórmula mínima CH2O, acaba servindo de nutriente para as chamadas algas marinhas clorofiladas. E com isso, a presença da demanda maior de nutrientes promoverá um aumento da proliferação dessas algas marinhas, que vão se proliferar de acordo com a quantidade de nutrientes disponível na água. Porém, esse aumento da proliferação dessas algas marinhas clorofiladas provocará um consumo do oxigênio que encontra-se dissolvido na água. O aumento da proliferação das algas marinhas nas águas provoca o consumo do oxigênio dissolvido na água. Quando ocorre o aumento da proliferação dessas algas marinhas, devido à demanda de nutriente proveniente da matéria orgânica que veio do esgoto, esse é um fenômeno conhecido como eutrofização. Esse processo conhecido como eutrofização, ele está associado diretamente ao aumento da proliferação dessas algas marinhas que consomem o oxigênio que encontra-se dissolvido na água e, consequentemente, provocará uma diminuição na concentração de oxigênio dissolvido na água dos rios. E nesse momento que há uma diminuição na quantidade de oxigênio dissolvido, aumenta um índice conhecido como demanda bioquímica de oxigênio. Demanda bioquímica de oxigênio indica a quantidade de oxigênio que está sendo consumido pela matéria orgânica quando ela acaba se multiplicando, ela acaba aumentando a sua proliferação. Agora, com a diminuição do consumo de oxigênio pelas algas, isso provocará falta de oxigênio dissolvido e, consequentemente, isso causará de forma inevitável a morte dos peixes e também dos organismos dependentes de oxigênio. De um modo geral, né, a morte dos animais, dos seres dependentes de oxigênio dissolvido. Muito bem, esse é o famoso fenômeno conhecido como eutrofização. Agora eu vou mostrar para vocês algumas figuras referentes a esse procedimento. Aqui nós temos o resultado da eutrofização proveniente da proliferação dessas algas que se proliferaram de acordo com o aumento da quantidade de matéria orgânica lançada no rio, e isso fez com que essas algas consumissem o oxigênio dissolvido, e sem o oxigênio o efeito foi a morte dos peixes. Aqui eu tenho um resumo referente a esse processo da eutrofização, que é aumento da oferta mineral e orgânica, que provoca a proliferação das algas da superfície, e isso também automaticamente essas algas vão consumir o oxigênio, causando a morte das algas
que estão mais profundas. Aí nesse momento ocorre a proliferação das bactérias decompositoras, e isso vai diminuir ainda mais a quantidade de oxigênio e ocorre a morte dos seres aeróbios, que eu falei para vocês, dependentes de oxigênio dissolvido, decomposição anaeróbia e produção de resíduos tóxicos, dos quais eu tenho o gás sulfídrico, o gás metano e amônia, como eu citei para vocês. Existem alguns gráficos que são extremamente importantes, a sua interpretação, e aqui eu estou mostrando para você um gráfico referente ao leito de um determinado rio, que nesse determinado instante aqui, ocorre o lançamento de esgoto não tratado no rio, nesse instante aqui, E a partir desse instante, o que vai acontecer? O oxigênio dissolvido, ele vai, após o lançamento dessa matéria orgânica, ele vai diminuir o oxigênio dissolvido pelo motivo da proliferação daquelas algas. Consequentemente, como essas algas elas consomem muito oxigênio, então por isso aumenta essa demanda bioquímica de oxigênio, ela cresce. E isso se refere, esse débito, essa demanda biológica de oxigênio, à quantidade de oxigênio que está sendo consumido pelas algas. Então ocorre um aumento desse consumo, e à medida que esse material vai se proliferando, a quantidade de oxigênio vai diminuindo e essa demanda bioquímica de oxigênio vai aumentando. E, consequentemente, sem o oxigênio, aí proliferam as bactérias decompositoras, e nessa terceira curva ocorre o crescimento da quantidade desses micro-organismos, bactérias e fungos anaeróbios que acabam se desenvolvendo na presença do oxigênio. Aí no decorrer do leito do rio, o rio acaba se recuperando naturalmente, como acontece com o rio Tietê. Em São Paulo, ali na Grande São Paulo, você verifica que o rio Tietê é praticamente morto, mas ele acaba se recuperando durante o seu leito, porque ocorre a oxigenação do oxigênio, novamente volta ao rio, e depois esse oxigênio vai fazer com que os organismos aeróbios acabam se desenvolvendo, e depois a quantidade de oxigênio vai aumentando, esse débito biológico vai diminuindo, e diminui também o quê? A quantidade de bactérias e fungos aeróbios, e diminui a quantidade das algas que consomem o oxigênio devido à recuperação do rio. Aqui, então, nesse intervalo, nós podemos concluir que ocorre a presença do esgoto lançado diretamente na água de um determinado efluente, que causa, repito, a diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido, porque ele está sendo consumido pelos micro-organismos aeróbios inicialmente. Por isso, como ocorre um aumento do consumo, esse aumento do consumo de oxigênio pelos micro-organismos aeróbios indica um aumento da demanda biológica de oxigênio, que eu volto a repetir. Isso indica a quantidade de oxigênio que está sendo consumida, tá? Aqui está uma figura que mostra o efeito macroscópico dos rios e a sobreposição dessas curvas. Aqui o rio com a sua característica habitual, com os seus seres aeróbios se desenvolvendo, e a partir desse instante ocorre o quê? O lançamento do esgoto não tratado, lançado diretamente na água do rio, e que vai provocar todos esses eventos que eu acabei de mencionar para vocês. O aumento das algas que consomem esse oxigênio. Como essas algas elas consomem o oxigênio, então a concentração de oxigênio cai, e essas algas consomem o oxigênio, então a demanda
pelo consumo de oxigênio aumenta e, consequentemente, depois ocorrerá a decomposição anaeróbia dessa matéria orgânica. Eu coloquei aqui um exercício extra para a aplicação desses conceitos que eu acabei de mencionar, que são muito relevantes e que aparecem com frequência nos vestibulares. Esse exercício da Unesp. A quantidade de oxigênio necessária para degradar biologicamente a matéria orgânica presente na água é expresso por esse índice chamado demanda bioquímica de oxigênio, DBO. O que significa isso? É a quantidade de oxigênio necessária para degradar biologicamente a matéria orgânica, ou traduzindo, é a quantidade de oxigênio que é consumido pelas algas para que elas se proliferem. E quanto maior o consumo, maior essa demanda bioquímica de oxigênio dissolvido. Sabendo que um dos parâmetros analíticos de monitoramento da qualidade da água potável envolve a medida da quantidade de oxigênio nela dissolvido, a presença de grande quantidade de matéria orgânica de origem biológica em decomposição no fundo de um determinado reservatório, esse instante aqui, ó, esse exercício está se referindo a esse ponto aqui, ó. Nesse momento, onde a quantidade de oxigênio dissolvido é muito pequena, a demanda bioquímica, biológica do oxigênio é alta, porque existem muitos micro-organismos que estão consumindo o oxigênio. Por isso a concentração do oxigênio cai e aumenta devido ao aumento dessa demanda, desse consumo. De acordo com essa questão, quando ele diz que a presença de grande quantidade de matéria orgânica biológica em decomposição no fundo de um determinado reservatório, isso provocará um aumento da demanda bioquímica de oxigênio e, consequentemente, o aumento do débito biológico ou demanda bioquímica do oxigênio e a diminuição da qualidade de água por conta da falta de oxigênio dissolvido devido ao consumo desse oxigênio por esses micro-organismos, ok? Isso é o que se refere exatamente a esse índice, DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Quando existem materiais biológicos que estão sofrendo decomposição nos rios, ocorre um aumento dessa demanda e a diminuição da qualidade de água por conta da diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido. Tá? Aqui está em azul a quantidade de oxigênio dissolvido que vai diminuir devido ao seu consumo, e já que ele está sendo consumido, aqui nessa outra curva superior, indica esse índice demanda ou débito biológico de oxigênio, que se refere ao consumo do oxigênio por esses micro-organismos, certo? Esse é um assunto que tem grande relevância e eu, particularmente, já tive a oportunidade de encontrar diversos exercícios relacionados a esse tema nos vestibulares, ok? Aqui então está, senhores e senhoritas, o resumo referente à poluição da água provocada pela matéria orgânica proveniente do esgoto doméstico. Em segundo lugar, eu vou fazer aqui para vocês agora uma citação referente à poluição da água provocada pela atividade da agricultura. Sim, exatamente. Os agricultores utilizam na sua lavoura substâncias classificadas em dois grupos. Primeiramente, nós temos as substâncias que o agricultor utiliza para fertilização do solo, que são as chamadas substâncias eutrofizantes, e também eles utilizam no solo as substâncias
classificadas como tóxicas. Aqui estão duas figuras referentes ao uso da lavoura pelo agricultor dessas substâncias, as tóxicas e as eutrofizantes. Então vamos estudá-las separadamente. Então, primeiramente, essas substâncias chamadas de eutrofizantes também são conhecidas como fertilizantes. O agricultor ele faz uso dessas substâncias fertilizantes com a finalidade de fornecer ao solo os seus macro e micronutrientes necessários para o desenvolvimento da lavoura. Esses são os famosos fertilizantes ou eutrofizantes, e esses eutrofizantes são utilizados para provocar a fertilização do solo. Muito bem. Acontece que, mas se você está usando os fertilizantes no solo, o que isso tem a ver exatamente com a água? A aula é de água e não poluição do solo. Sim, exatamente. Acontece que os produtos utilizados nos fertilizantes, eles são quimicamente constituídos de íons chamados de nitrato, amônio, e também nós temos os íons chamados de fosfatos. Esses são os principais constituintes, quimicamente falando, desses fertilizantes. Mas se eu estou jogando ele no solo, como que ele vai parar na água? Então, quando começa a chover, a água da chuva vai arrastar todos esses produtos lançados diretamente no solo e vai levá-los ao rio mais próximo da lavoura. E também, simultaneamente, a água da chuva que vai lavar literalmente a lavoura, vai fazer com que esses materiais, esses íons, percolem pelo solo e também atinjam o lençol freático, contaminando a água desses reservatórios subterrâneos. Então, lixiviação significa exatamente o arraste dessas substâncias usadas na lavoura pela água da chuva. Vou anotar aqui, arraste pela água da chuva. Muito bem, agora um detalhe importante, que essas substâncias químicas constituintes desses fertilizantes ou eutrofizantes, eles são transportados pela água da chuva, levando-os diretamente a um determinado efluente que está próximo à lavoura, ou também pode percolar, ou seja, passar pelo solo e atingir os depósitos subterrâneos que são os lençóis freáticos. E essa chamada de lixiviação, se jogado diretamente na água de um determinado efluente, isso constitui uma matéria inorgânica que provocará o aumento do desenvolvimento das algas marinhas. E pelo mesmo processo que foi dito no caso anterior. Se aumenta a proliferação dessas algas marinhas clorofiladas por conta da quantidade desses macronutrientes lançados no solo, mas que foram arrastados pela água da chuva até o determinado efluente, essas algas vão consumir o oxigênio então dissolvido na água do rio. E aí ocorrerá a chamada diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido na água. Aí nesse momento em que ocorre uma diminuição
da quantidade de oxigênio dissolvido na água, quando ele diminuir, automaticamente ocorre a presença das bactérias decompositoras ou anaeróbias que vão provocar a decomposição daquelas algas marinhas que ficam no fundo dos rios, dos lagos, enfim, de modo geral, e vai provocar a morte dos seres presentes, dependentes de oxigênio presente nesse local, pelo uso dos fertilizantes, que contêm os macronutrientes, que por lixiviação acabam aumentando a proliferação das algas marinhas no fundo dos rios e dos lagos, enfim, dos locais próximos àquela lavoura. Porque a água da chuva vai, repito, transportar esses materiais e levá-los diretamente aos rios ou aos lagos, enfim, que estão próximos da lavoura. E, simultaneamente ao uso dessas substâncias fertilizantes, o agricultor também utiliza as substâncias tóxicas, que também são chamados de agrotóxicos. Os pesticidas da lavoura, né? Esses agrotóxicos o agricultor utiliza com a finalidade de matar os insetos e também as ervas daninhas que podem causar prejuízos ao agricultor. Só que, quimicamente falando, esses agrotóxicos pertencem à classe dos organoclorados. Organoclorados significa que são compostos da química orgânica, e esses compostos eles pertencem à função aleto-orgânico, ou seja, são compostos que possuem os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, e os organoclorados mais utilizados como inseticidas da lavoura são os conhecidos como DDT, o BHC, o hexaclorobenzeno, e também um outro veneno utilizado em lavouras chama-se aldrin. Mas pelo mesmo motivo do caso anterior, se o agricultor faz uso dessas substâncias na lavoura, como isso vai parar diretamente na água do rio? Pelo mesmo processo citado no caso anterior, na lixiviação. Ou seja, esse material ele é lançado na lavoura, mas ele é transportado, digamos assim, né, pela água da chuva e lançado diretamente na água do efluente que está próximo da lavoura. Lixiviação. Bom, no caso dos chamados dos fertilizantes, dos eutrofizantes, o efeito que eles provocavam na água era a chamada de eutrofização, por conta do aumento da proliferação das algas marinhas, né? Isso daqui, o aumento da proliferação das algas, era decorrente do fenômeno que eu expliquei no item anterior, ou seja, na chamada poluição proveniente do esgoto não tratado lançado nos rios. O efeito provocado aqui pela presença dos fertilizantes é o mesmo, eutrofização. Mas no caso especificamente do uso desses agrotóxicos, o efeito é diferente. Eles causam um processo conhecido como bioacumulação na cadeia alimentar. Bioacumulação é decorrente por exemplo, da alga marinha, que foi contaminada pelo organoclorado,
Depois eu tenho, por exemplo, um peixe herbívoro que vai consumindo essa alga marinha contaminada, e depois o peixe carnívoro come o herbívoro, e depois o homem come o animal, come o peixe, o homem come o animal, e isso acaba acrescentando esses compostos organoclorados para quem está exatamente no topo da cadeia alimentar. Isso é o que nós chamamos de bioacumulação. Isso é provocado pelo uso desses venenos chamados de agrotóxicos ou pesticidas que o agricultor lança na lavoura a fim de matar, como eu falei, os insetos que podem lhe causar prejuízos. Porém, o prejuízo maior é de quem consome a água ou um produto contaminado por essas substâncias, porque elas são extremamente prejudiciais à saúde, principalmente ao sistema nervoso central e reprodutório, tá? Bom, aqui eu citei para vocês um resumo dos eventos que ocorrem por conta da poluição da água por atividade da agricultura. Agora eu vou falar para vocês da chamada poluição térmica. Essa poluição térmica é o seguinte: você tem usinas que, de um modo geral, são refrigeradas pela água que é captada do rio, do lago ou do mar, enfim, vou colocar aqui de um modo geral, que a água do rio, ou água do oceano, ou pode ser, eu vou simplificar aqui, ó, água do rio, do mar e também do lago, né? Essa é uma água mais fria, que ela encontra-se aproximadamente a uma temperatura de 20 graus Celsius, e ela vai ser captada e ela vai ser removida, né, desse local onde ela se encontra para fazer a refrigeração das usinas. Então as usinas são refrigeradas, o seu dispositivo de fornecimento de energia por água captada do rio, do lago ou do mar. E essa refrigeração desses locais é para fazer com que não ocorra uma explosão, né, dessas usinas. Agora você pode eventualmente perguntar quais são as usinas que utilizam a água captada do rio, do mar ou do lago para promover a sua refrigeração. São as usinas termoelétricas, e também as usinas nucleares. Porém, tem um problema aqui. O problema é o seguinte: as usinas termoelétricas ou nucleares que fazem uso da água captada para refrigerar esses equipamentos, ela pega a água a 20 graus Celsius para refrigerar o sistema, e ela acaba devolvendo água aquecida. Esse é o problema, né? A água é contaminada com radiação, por exemplo? Não. A água não é contaminada por radiação, a água não é contaminada com enxofre do combustível fóssil, do carvão mineral usado nessas termoelétricas. Porém, essa água aquecida que volta para o biossistema aquático, ela encontra-se a temperatura de 45 graus Celsius normalmente. Notem que a temperatura inicial era de 20 graus Celsius e ele devolve água a 45 graus Celsius. Aumentou em 25 graus Celsius a temperatura. O que isso implicará? Com certeza isso implicará na diminuição da
solubilidade. Diminui a solubilidade do oxigênio que encontra-se dissolvido na água. O aumento da temperatura vai diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido. E evidentemente, né, que com a quantidade de oxigênio disponível sendo menor, isso provocará também a morte dos organismos dependentes de oxigênio. Aqui está uma figura, por exemplo, de um local onde existe uma usina nuclear. Aqui na figura, nessa imagem aérea, está mostrando para você um reator nuclear que ele capta a água do mar a 20 graus Celsius e devolve água aquecida. E aqui está uma figura mostrando para você a diferença uma fotografia por imagem térmica da presença, a temperatura da água a 20 graus Celsius em azul, e esse contraste decorrente dessa imagem é por conta da temperatura da água lançada de volta no mar a uma temperatura muito superior. Isso aqui é uma imagem realizada através do infravermelho provocado pelo aquecimento da água, ok? Bom, pessoal, agora eu mostrei para vocês aqui os eventos provocados pela poluição térmica da água, que esses locais que fazem uso da água refrigerada, usinas termoelétricas nucleares, elas pegam a água mais fria e lançam a água mais quente, e esse aumento da temperatura provoca isso daqui, ó, diminui a solubilidade do oxigênio dissolvido. Agora, dentro desses eventos que provocam a contaminação da água, eu vou falar para vocês agora da contaminação radioativa, provocado, por exemplo, por uma explosão de uma usina nuclear. É exatamente como aconteceu, por exemplo, em Fukushima, no Japão. Aconteceu também, por exemplo, em Chernobyl. Nesses locais houve uma explosão do reator nuclear, e essa explosão do reator nuclear originou o que nós chamamos de uma nuvem radioativa, que tem uma fumaça escura proveniente da explosão do reator. E agora você vai tomar conhecimento da química existente nessa fumaça, chamada uma nuvem radioativa. Como o próprio nome já diz, essa fumaça contém substâncias radioativas presentes nessa nuvem, nessa fumaça, por conta das substâncias radioativas existentes no reator nuclear, que quando ele explode, essas substâncias radioativas são transferidas para o ar. E é muito, muito importante que todos os alunos tenham uma ideia de quais são os principais elementos que constituem essa nuvem radioativa. Eu vou citar dos inúmeros 3 que são os mais relevantes. O primeiro elemento radioativo proveniente de uma explosão nuclear que vai para a atmosfera é o iodo 131, e um detalhe que eu gostaria de falar para vocês é que esse iodo, ele é lançado no ar, né? Mas acontece que dentro de instantes você vai ver que esse material radioativo presente nesta nuvem, ele vai provocar uma precipitação. Essa precipitação, ela pode ser seca ou ela pode ser úmida, né? E essa precipitação seca ou úmida vai provocar a deposição desses
elementos radioativos constituintes dessa nuvem diretamente no ar, também no solo e nos rios. Porque o foco dessa aula é a poluição da água. E aqui, evidentemente, que vai ocorrer a precipitação desses elementos químicos radioativos, que eu destaco três. Primeiro, o iodo. O segundo elemento chama-se estrôncio. O estrôncio, esses elementos, eles possuem chamados de isótopos, e o estrôncio radioativo é o 90. E também eu vou citar um outro elemento radioativo presente nessas nuvens lançados diretamente por conta da explosão de um reator nuclear, é o césio-137. Quando esses elementos químicos são lançados e depois ocorre a chamada, como eu falei, de precipitação, a deposição, dos componentes dessa nuvem diretamente no solo, ou fica no ar, ou também ocorre a deposição na água. Precipitação seca ou úmida. Essa precipitação úmida ocorre quando começa a chover no local. Se não chove, a precipitação é seca. Se chover, aí ocorre o arraste pela água da chuva e a contaminação do solo e também dos rios. O iodo, quando provoca a sua absorção por água que foi contaminada, ele vai ser absorvido pela glândula tireoide. Porém, ele é radioativo, então ele pode provocar câncer na tireoide. O estrôncio, ele é um metal alcalino terroso que pertence à família 2A, e este, por sua vez, ele é absorvido pelos ossos, já que tem comportamento químico semelhante ao cálcio da mesma família. E o césio pertence à família dos metais alcalinos da família 1A, e ele é confundido com o elemento o sódio. O césio é confundido com o sódio, já que eles pertencem à mesma família, e ele é absorvido então pelos tecidos de um modo geral. Mas o problema é que eles são radioativos e podem causar câncer, se for, no caso, absorvido pela tireoide, ou nos ossos, ou todos os tecidos, dependendo da absorção do césio. Bom, aí, como o nosso foco, eu já falei, é o processo de contaminação da água, então vamos supor que esta nuvem carregada desses elementos radioativos precipita através da presença da água da chuva ou sem água da chuva, e isso vai provocar diretamente na água do rio um processo conhecido como a bioacumulação. Sim, porque a bioacumulação, porque essa radiação emitida por esses elementos químicos, esses elementos radioativos presentes naquela nuvem, o iodo, o estrôncio, o césio, isso vai provocar a contaminação das algas marinhas clorofiladas e também dos peixes, algas e dos peixes menores, os peixes maiores, e isso depois é consumido pelo homem, por exemplo, e acaba provocando um processo chamado de bioacumulação, que afeta diretamente a cadeia alimentar, certo? Então, essa contaminação radioativa das algas marinhas clorofiladas e dos peixes provocará um efeito
de bioacumulação na cadeia alimentar. Tudo bem? Aqui eu mostrei para vocês o evento provocado pela contaminação da água de um rio, de um lago, do oceano, enfim, provocado pela explosão de um reator nuclear, certo? E essa bioacumulação especificamente provocada por elementos radioativos, os efeitos provocados por isso, eu vou destacar dois especificamente. Dois efeitos provocados pela bioacumulação proveniente da contaminação de elementos radioativos. O primeiro é aumento da divisão celular causando tumor, câncer, e também pode ocorrer alteração genética, já que a radiação a radiação gama proveniente da radiação provocada por esses elementos radioativos, essa radiação gama ela tem um alto poder de atravessar materiais e isso pode chegar diretamente no núcleo das células e no núcleo das células provocar a alteração na sequência das bases do DNA. É o que popularmente nós chamamos de mutação genética. Mutação gênica. Ok? Bom, senhores e senhoritas, aqui eu estou citando para vocês os principais eventos provocados por ação antropogênica, ou seja, do homem, que provocará a contaminação da água. Agora eu vou finalizar os eventos provocados pela poluição da água, falando para vocês da poluição antropogênica proveniente dos garimpos e da atividade industrial. Ok? Bom, primeiramente, a poluição provocada por atividade industrial nós vamos ter que dividir isso em grupos. Primeiramente, eu tenho atividade industrial que faz utilização de substâncias orgânicas, dos quais eu vou destacar então o petróleo, quando ocorre o vazamento nesses dutos submarinos que levam petróleo das plataformas marítimas até a superfície, aí ocorre o evento da poluição da água por petróleo que fica na sua superfície, causando efeitos assim devastadores no meio ambiente. Também existem substâncias lançadas provenientes da atividade de solventes, como clorofórmio, benzeno, que é extremamente cancerígeno, acetona, solventes industriais, substâncias orgânicas que contêm pigmento usados para fabricar tintas, detergentes industriais. Aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato que esses detergentes industriais lançados diretamente na água, eles são não biodegradáveis. Quer dizer o seguinte: as bactérias decompositoras não reconhecem as cadeias carbônicas desses orgânicos não biodegradáveis, ele fica intacto no ambiente. Está vendo essa espuma aqui, ó? É decorrente do fato dessas cadeias não serem biodegradáveis. E aí, consequentemente, eles ficam na superfície do rio, do lago, enfim, e impedem a solubilização do oxigênio do ar na água. Então, se o oxigênio do ar não consegue ser dissolvido, porque a superfície do rio está com essa espuma, ele está impermeabilizado, o rio, e então ocorrerá a morte dos organismos dependentes do oxigênio, as algas e os peixes. Vinhoto,
lançado diretamente no rio sem tratamento. Isso é da atividade da produção do etanol da cana-de-açúcar. E esse vinhoto, ele contém tóxicos metais utilizados no processo de purificação do álcool, enfim, e é muito eutrofizante esse material. E eu vou também agora dividir essas substâncias de natureza industrial em compostos minerais, ou seja, são inorgânicos. E desses compostos classificados como substâncias inorgânicas são aquelas que, por exemplo, pertencem às funções, os ácidos, então aquelas indústrias que fazem utilização do ácido sulfúrico para produzir aquelas baterias automotivas, bases como soda cáustica utilizado para fabricar sabão, as indústrias que fazem uso de sais para fabricar, por exemplo, fertilizantes, né? Ácidos, bases, sais e também óxidos de um modo geral. Além desses compostos minerais que pertencem a essas funções ácido, base e sais, eu vou destacar também os metais pesados. Os três mais prejudiciais à saúde são o cádmio, o mercúrio e o chumbo. Esses são os metais pesados um dos mais tóxicos que existem. E eles são provenientes de várias atividades, dentre as quais na produção de baterias, de um modo geral, baterias de celular, mercúrio constituinte de lâmpadas. Eles são extremamente neurotóxicos e eles acabam atravessando aquela barreira hematoencefálica e também atravessam a placenta e acabam causando o evento da anencefalia. O feto nasce sem o cérebro, provocado por alterações neurológicas por conta da presença da contaminação da mãe por metais pesados, dentre os quais que são muito tóxicos e que causam problemas neurológicos são, repito, cádmio, mercúrio e o chumbo, certo? E agora o último evento decorrente da poluição da água, que não poderia ficar de fora dessa aula em nenhuma hipótese, é a contaminação da água pela atividade dos garimpos. Exatamente. O garimpeiro, ele remove a areia que está supostamente misturado ao ouro, coloca numa bateia, que é esse dispositivo metálico, na qual supostamente, como eu disse, tem um ouro misturado à areia. O que ele faz? Ele vai adicionar o mercúrio. Que é um metal pesado, extremamente tóxico, que encontra-se no estado líquido. Por que ele faz adição de mercúrio? Porque o mercúrio é um metal, ele liga-se ao ouro, que também é metal, através de uma ligação metálica, constituindo amálgama de mercúrio com ouro, que é líquido, né? Aí, consequentemente, após a adição do mercúrio, que liga-se ao ouro, ele vai separar a areia do amálgama e depois ele vai fazer o aquecimento do amálgama. Aqui está a figura de uma pessoa que está trabalhando no garimpo, e ao aquecer o amálgama, imediatamente esse mercúrio ele acaba evaporando e vai para a atmosfera na forma de mercúrio metálico no estado gasoso. Nas nuvens, esse mercúrio metálico ele é oxidado a mercúrio com carga mais 2.
Isso na presença do oxigênio do ar acontecendo nas nuvens. Na sequência, esse mercúrio com carga mais 2, formado da oxidação daquele mercúrio lançado na atmosfera, na presença da umidade relativa do ar, ele acaba se transformando em mercúrio com carga mais 2 aquoso, dissolvido na umidade relativa do ar, que posteriormente sofrerá o processo chamado de precipitação. Como nós estamos falando na poluição radioativa, essa precipitação ela pode ser seca ou úmida. E se começar a chover, por exemplo, a água da chuva vai transportar esse mercúrio da atmosfera para o rio. E imediatamente o primeiro evento que vai acontecer será a contaminação das algas marinhas existentes nos rios pelo mercúrio. Mercúrio com carga mais 2. Existem nos rios as chamadas de bactérias metilantes, que, como o próprio nome já diz, elas vão provocar a metilação desse mercúrio. Consequentemente, nessa transformação química realizada por bactérias nessas algas, o mercúrio ser transformado em dimetilmercúrio. Acontece que esse dimetilmercúrio ele assume uma natureza orgânica e apolar. E por ser orgânica e apolar, os peixes herbívoros consomem estas algas com esse dimetilmercúrio apolar e ele acaba sendo transferido diretamente para a gordura do peixe herbívoro. Depois o peixe carnívoro vai consumir o herbívoro e esse dimetilmercúrio é transferido do peixe herbívoro para o carnívoro. Aí o homem que está no topo da cadeia alimentar vai consumir o peixe que tem na sua gordura o dimetilmercúrio. E isso é o que nós chamamos de bioacumulação e afeta diretamente a cadeia alimentar. O mercúrio é um metal pesado e, como eu já fiz a citação anterior, ele é um metal que provoca alterações no sistema nervoso central, alterando visão, audição, cognição, etc. Certo? Esse é o processo que se refere à contaminação do mercúrio pela água dos rios, provocado pelo uso do mercúrio na atividade do garimpo, que, quando aquecido, amálgama lança na atmosfera mercúrio gasoso metálico, que na presença do oxigênio transforma-se em metal mercúrio com carga mais 2 e dissolve-se na umidade relativa do ar e na água da chuva, e depois ele é transportado, sendo depositado nas algas, cujas bactérias metilam esse mercúrio, e os peixes comem as algas com o mercúrio metilado e é transferido para a gordura, e aí ele entra na cadeia alimentar. Bom, falamos para vocês então desses 6 eventos de contaminação da água. A água foi contaminada e como pode ser tratada. Então vamos encerrar essa aula agora falando das etapas de tratamento da água dos reservatórios, né? Existem esses eventos mostrados aqui nessa figura e nós vamos agora estudá-los separadamente. Primeiramente, a represa faz o bombeamento através de bombas que vão fazer a captação da água do rio ou do reservatório diretamente para a estação de tratamento de águas. Primeira etapa, captação, realizada através do bombeamento.
Bom, agora que a água foi bombeada, inicialmente, antes de ser submetido propriamente dito a esses processos de coagulação, adição de cal, de cloro, etc., ela vai ser inicialmente submetida a uma pré-filtração. Essa pré-filtração tem por finalidade reter sólidos de grande diâmetro. Então, a finalidade é retenção de sólidos de grande diâmetro. Galhos de árvores, né? Às vezes, quando as pessoas indevidamente jogam eletrodomésticos, sofás nos rios, né? E pelo incrível que pareça, o rio virou um grande depósito de lixo. Então ocorre a retenção de sólidos de grande diâmetro. Bom, agora que a água está sem sólidos de diâmetro maior que foram retidos nesse processo de pré-filtração, agora ele vai sofrer um processo de pré-cloração. A finalidade desse processo é que o cloro tem por fim oxidar, ocorre a oxidação de metais pesados. Não necessariamente os metais pesados, né? Mas eu vou generalizar aqui, dos metais de um modo geral, certo? Dos metais de um modo geral, eu vou aqui citar para vocês o ferro e o manganês, que são aqueles mais comuns, né? Vamos colocar aqui. Na presença do cloro, esses metais, por exemplo, no ferro metálico, ele é transformado em íons ferro 2 e ferro 3. Essa forma oxidada do ferro, ela é proveniente da oxidação feita pelo cloro. O cloro oxida o ferro 0 a ferro 2 e ferro 3, e outro também muito comum nesses processos é o manganês. O manganês metálico, ele é oxidado a manganês 2 e manganês 3. Posteriormente, esses metais oxidados, o ferro 2 e 3, manganês 2 e 3, eles vão formar colóides na hora que originar a formação do coágulo. Coágulo é um sólido que é gelatinoso com uma carga negativa que vai grudar nesses metais com a carga positiva e precipitá-lo. Ok, é exatamente o nosso próximo processo aqui, o processo chamado de coagulação. Muito bem, esse conhecido como coagulação é, na verdade, um processo químico. E nesse processo químico, eles vão adicionar substâncias com a finalidade de formar a substância gelatinosa que eu falei, que é o coágulo. Inicialmente é adicionado cal virgem ou cal viva, que é o óxido de cálcio. O óxido de cálcio, quando colocado em presença de água, ele é um óxido básico, então ele vai formar o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio, por sua vez, é uma base solúvel e encontra-se dissolvida e dissociada. Posteriormente, à formação da cal hidratada, eles vão adicionar agora a substância coagulante. A substância coagulante chama-se sulfato de alumínio. Ele recebe esse nome de substância coagulante porque o sulfato de alumínio reagirá com a cal hidratada formado na primeira reação. E essa reação do sulfato de alumínio com
o hidróxido de cálcio, origina a formação. Aqui nós teremos 2 íons hidróxido, a carga do cálcio é mais 2, o íon hidróxido, a carga é menos 1, invertendo aqui o alumínio, a carga é mais 3, e passando o 2 para cá, a carga do sulfato é menos 2. E agora eu vou trocar aqui esses termos de posição. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é uma reação chamada de dupla troca. Nessa reação de dupla troca ocorrerá a formação de 2 substâncias insolúveis. Uma é o sulfato de cálcio e a outra é o hidróxido de alumínio. Ambos sólidos, né? Mas o hidróxido de alumínio, especificamente esse sólido aqui, que é o coágulo. Coágulo quer dizer esse sólido aqui que constitui o sólido gelatinoso. E uma característica que esse sólido gelatinoso adquire é que ele forma em sua superfície um coloide com uma carga negativa na sua superfície. Logo, se esse sólido tem uma carga positiva em sua superfície, ele vai posteriormente grudar nesses metais que foram oxidados, que por sua vez possuem uma carga positiva. E quando esse chamado de coloide, vamos colocar o nome dele aqui, ó, isso aqui é um coloide. E esse coloide, ele vai aderir, ele vai aderir em sua superfície os metais pesados por um fenômeno chamado de adsorção. Esse fenômeno chamado de adsorção, ele é um fenômeno que ocorre na sua superfície. Na superfície do coloide, os metais com carga positiva vão aderir na sua superfície. E aí, consequentemente, a presença desses metais que vão aderir na sua superfície vai formar um flóculo gelatinoso que, por sua vez, ele vai, pela ação da gravidade, depositar-se no fundo do recipiente. Então eu vou desenhar aqui para vocês a formação do coloide, que tem uma carga negativa, como eu falei, na sua superfície, e que por sua vez aderiu a ele aqueles metais com carga positiva. E esses metais com carga positiva literalmente foram atraídos pelo coloide, pela carga negativa que ele possui, e formou esse conjunto do coloide com aqueles metais pesados. E isso constitui o que nós chamamos de um flóculo gelatinoso. Esse flóculo gelatinoso, que na verdade é um coloide com os metais com carga positiva que aderiram na sua superfície, posteriormente ele vai se depositar no fundo do recipiente pela ação da gravidade, que é o processo de número 6, a decantação. Decantação é a deposição do flóculo gelatinoso esse coloide com os metais que aderiram à sua superfície, deposição do flóculo gelatinoso pela ação da gravidade.
Isso também é acelerado utilizando um sistema de pás dentro desse tanque, e essas pás têm por finalidade promover essa decantação mecânica, né, mais rápida. Deposição pela ação da gravidade é o que eu chamo de decantação. Agora a água está teoricamente límpida, sem a presença desses sólidos indesejáveis e ainda com os metais pesados. Mas se tiver, digamos, algum sólido que não tem carga positiva e que não foi aderido nesse coágulo, ele não vai ser decantado. Então, posteriormente, para reter partículas que não foram decantadas pelo processo da floculação, aí posteriormente essas partículas terão que ser retidas na sétima etapa, que é a filtração. A filtração agora, a água que supostamente tem sólidos que não decantaram pela presença do coágulo, vai passar por camadas de cascalho, mas depois do cascalho a água vai passar por 3 camadas de areia de várias granulometrias, uma areia mais grossa, uma areia mais média e uma bem mais fina, e depois das 3 camadas de areia, aí a água ainda por cima vai passar por uma camada de carvão ativo. Esse carvão ativo ele é finamente dividido e tem por finalidade a retenção. Principalmente ele retém substâncias chamadas de volátil. Volátil é uma substância que tem baixo ponto de ebulição e por isso ela evapora a temperatura ambiente. Então eu vou escrever aqui, ó, o carvão ativo tem por finalidade reter as chamadas substâncias conhecidas como voláteis. Substâncias voláteis são aquelas que possuem, eu repito, baixo ponto de ebulição e que, por sua vez, não possuem carga positiva, já que elas não foram retidas pelo coágulo, elas não têm carga positiva, então elas passaram nessa fase de floculação e não decantaram aqui, então terão que ser retidas nessa filtração. Eu vou citar então um exemplo de uma substância volátil que normalmente ela é retida pelo carvão ativo. É muito comum encontrá-la, chama-se clorofórmio. É um composto que pertence à função haleto orgânico, tá? E o haleto orgânico especificamente são esses compostos da química orgânica que possuem o halogênio, o átomo de cloro, tá? Isso daqui chama-se clorofórmio, que ele é muito formado principalmente na oxidação de matéria orgânica formada na água. E essa matéria orgânica, ela provoca, ela forma essas substâncias voláteis, tal como o clorofórmio, como eu falei, certo? Muito bem. Agora eu vou falar para vocês o seguinte: no momento que a água se encontra, ela está límpida, tá? Todos os sólidos já ficaram retidos nas etapas anteriores. Neste momento a água está límpida, mas ela está com a presença de micro-organismos, tais como fungos, bactérias e vírus, e eu tenho que eliminar esses micro-organismos. Como eu devo fazer isso? A resposta é na próxima etapa, que é a chamada de cloração. A cloração também ela é conhecida como desinfecção. Nessa etapa nós vamos eliminar os micro-organismos,
os chamados popularmente de germes, né? Bactérias, fungos e vírus, com adição de cloro. Ele é um gás extremamente tóxico, né? E ele é adicionado à água dos reservatórios e o cloro, na presença da água, vai originar uma solução ácida. Essa solução ela é constituída de dois ácidos. Um é o ácido clorídrico e um outro ácido proveniente da reação do cloro com a água é o chamado de ácido hipocloroso. Este ácido hipocloroso, especificamente esse cara aqui, ó, quando ele encontra-se em solução aquosa na forma ionizada, ele vai formar o famoso e conhecido íon chamado de hipoclorito. Ele vai ionizar-se na forma de íon H+. Peraí, deixa eu colocar a ionização desse ácido aqui primeiramente, para não causar confusões. Isso, agora sim. Esse ácido, quando ele ioniza, vai originar o íon H+, e o íon ClO-. Deixa eu colocar aqui para vocês. O ácido clorídrico, quando ele ioniza, também em solução aquosa, fica íon H+, e o íon cloreto Cl-. Bom, agora nós temos aqui, novamente, então aqui o íon é o íon H+, proveniente da ionização do ácido hipocloroso aquoso. E agora eu tenho o chamado íon conhecido como hipoclorito. Aqui está. É esse o íon responsável pelo processo de desinfecção da água. É esse o íon que vai provocar a oxidação da membrana das bactérias e vírus, tá? Isso é muito, muito importante que todos vocês saibam. O nome dele é hipoclorito. Hipoclorito, ele é uma substância química com poder oxidante, ou seja, que vai provocar a oxidação da membrana dos vírus, bactérias e fungos. Então ele é uma substância chamada de bactericida e também alvejante. Alvejar significa clarear, né, o tecido. É o constituinte desses produtos de uso doméstico que nós usamos em casa, como Cândida, Que Boa, água sanitária, água de lavadeira, entre outros. Ah, mas eu gostaria de acrescentar uma informação aqui para vocês, é o seguinte. Eventualmente, eu já tive a oportunidade de verificar alguns exercícios de vestibulares falando da utilização do ozônio como uma substância que também pode ser usado para fazer a desinfecção da água. Sim, exatamente. O ozônio, ele é uma substância que, na presença de radiação, principalmente ultravioleta, radiação UV, ele acaba se transformando em oxigênio molecular e o oxigênio na forma de radical livre. E outro detalhe importante, esse oxigênio na forma de radical livre é uma espécie extremamente reativa e que provoca também oxidação. Por isso que é dito que, no caso especificamente, o ozônio também é um oxidante.
Oxigênio não, ozônio, que está escrito errado, eu vou corrigir. Agora sim, o ozônio, na presença da radiação ultravioleta, ele acaba absorvendo ultravioleta, se transformando em oxigênio molecular e oxigênio na forma de radicais livres, que é um meio que também provoca oxidação da membrana das células, das bactérias, dos fungos e vírus. Depois da água estar isenta de micro-organismos, agora nós teremos a etapa de número 9, que é o processo chamado de fluoretação. A fluoretação tem por finalidade a adição de flúor, que tem uma ação preventiva contra a ação da cárie. Então, essa etapa tem por finalidade evitar a formação da cárie dentária. Como que isso acontece? Através da adição de um sal de flúor chamado fluoreto de sódio. Esse fluoreto de sódio também é conhecido como fluorita, que em solução dissocia-se na forma de íons sódio e íons fluoreto, F-1 aquoso. É um detalhe muito importante que o flúor é uma substância extremamente tóxica. O flúor é a substância, digamos, mais oxidante que existe, o que tem o maior potencial de redução de todas. Por isso, o uso do elemento flúor para tratar a água dos reservatórios deve ser numa quantidade muito pequena. E, na verdade, de fato, a concentração de flúor na água, ela tem que ser de 1 miligrama por litro, para não causar nenhum efeito colateral nas pessoas que consumirem essa água contendo flúor. O limite para evitar toxicidade no consumo do flúor é 1 miligrama por litro, e ele que é o responsável pela ação preventiva contra a cárie dentária. Como isso acontece? Da seguinte maneira. Esse sal aqui chama-se hidroxiapatita. O hidroxiapatita é o constituinte do dente. Na superfície do dente ali, nós temos esse sal, e quando uma pessoa faz uso da água que contém o flúor, como o flúor ele é muito mais eletronegativo em relação ao grupamento hidroxi desse sal constituinte da superfície da dentina, o que vai acontecer? Vai acontecer que o flúor, por ser mais reativo, ele vai fazer isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Ó. O flúor vai deslocar o íon hidróxido desse sal. E aí, ao invés de termos a hidroxiapatita na superfície do dente, agora nós teremos esse outro sal formado com o flúor no lugar do grupamento hidroxi, que é fluorapatita. Qual é a vantagem desse fato? É que a fluorapatita é formado na superfície da dentina, não é atacado pelas bactérias que causam a cárie dentária. Fluorapatita é resistente à ação das bactérias, que são as responsáveis pela formação da cárie dentária. E por isso, fazendo uso deste sal, colocando esse sal na água, vai acontecer na superfície do dente essa reação de substituição do grupamento da hidroxiapatita pelo flúor. E a fluorapatita, esta por sua vez, ela é resistente à ação das bactérias causadoras da cárie. Por isso nós temos uma ação preventiva. Mas a água agora ela está muito ácida, e agora nós deveremos fazer uma correção da acidez. Essa correção da acidez
tem por finalidade deixar a água em condições de consumo com um pH em torno de 6 a 8. O pH entre 6 a 8, ele é mantido nesta faixa através da adição novamente de cal virgem. Só que a cal virgem no início, ela tinha por finalidade formar a cal hidratada, e a cal hidratada depois reagia com o coágulo, que é o sulfato de alumínio, para reagir e formar o hidróxido de alumínio, que é aquele coágulo que eu falei, né, para vocês. Agora a finalidade da cal é outra. A finalidade da cal aqui é formar hidróxido de cálcio. Mas como o hidróxido de cálcio é uma base solúvel, e também além de ser uma base solúvel, ela é uma base forte, ela está em solução aquosa totalmente dissociada na forma de íons cálcio com carga mais 2 e também íons hidróxido. Então, é exatamente esses íons OH- livres que estão presentes aqui, ó, eles que serão os responsáveis para neutralizar a acidez da água, esses íons OH-. Pronto, agora a água está límpida, ela está em condições de um pH ser consumido, está com flúor e ainda por cima sem micro-organismos. Agora pode ser distribuída e essa é a água que chega às nossas residências. Aqui está o resumo referente ao processo de tratamento da água dos reservatórios. Falei para vocês também dos eventos que podem provocar a contaminação da água, que é a poluição do mercúrio pela atividade dos garimpos, a poluição provocada por atividade industrial, poluição provocada por um acidente radioativo, por evento de um acidente nuclear, poluição térmica, que diminui a solubilidade do oxigênio por conta do uso da água captada dos rios, mares e lagos das usinas usadas para refrigerar o sistema. Também foi citado a poluição provocada pela atividade da agricultura, com substâncias chamadas de fertilizantes, que são eutrofizantes, e as tóxicas, que são os pesticidas, que são bioacumulativos, e inicialmente a poluição proveniente da atividade urbana pelo lançamento do esgoto não tratado diretamente à água do rio. Com isso, finalizamos o nosso curso de Química Ambiental, onde foi apresentado a poluição do ar, depois, na aula anterior, a poluição do solo, e agora finalizamos com a poluição da água. Por favor, não deixem de fazer os exercícios dessa aula para verificarem se houve o entendimento da explicação. Muito obrigado a todos.